crise política, polêmicas envolvendo o fico ou não de Júlio Casares, que vai ser resolvido na próxima sexta-feira. O São Paulo estreia com derrota no Campeonato Paulista. A bola acabou de rolar, né, nesse domingo. Foi a última partida da competição desse final de semana. E o Tricolor derrotado por 3-0 pelo Mirassol em partida que aconteceu fora de casa. E aumenta mais ainda a pressão e a reação negativa da torcida. O Tricolor, que já começou o jogo mal, levou um susto aos 6 minutos do primeiro tempo, né, com um gol do Lucas, que se aproveitou de um deslize do Tricolor, que estava esperando uma falta ser marcada. Essa falta não foi marcada, acabou se desligando. O ataque do Mirassol conseguiu encontrar espaço, abriu o placar e isso mudou totalmente o rumo da partida. Você viu um São Paulo bastante abalado em campo, um São Paulo que não estava conseguindo controlar as ações de jogo e não demorou muito para o segundo gol sair. Novamente um vacilo da defesa tricolor, né, com o Ferrarese se atrapalhando ali na saída de bola, uma bola que foi desviada pelo Alan Franco, ficou até aquela dúvida se foi ou não um gol contra, mas o Cananção considerou que o gol foi do Alisson, que havia tocado na bola antes, né, o Alisson do Mirassol. 2-0 ainda no primeiro tempo. A equipe foi pro intervalo, o Crespo deu uma conversada, tentou mudar algumas coisas, né, tinha começado a partida com o Nicolas Boszhard pela lateral esquerda, que foi uma das grandes novidades dessa escalação. Optou por tirar ele para colocar o Ferreirinha, dar um pouquinho mais de ofensividade pelo lado esquerdo, mas mudanças que não surtiram efeito. Perto do final do segundo tempo, o Mike ainda foi expulso após um carrinho um pouquinho imprudente, né? Um jogador que veio de Cotia, tá começando a ganhar seu espaço no profissional, mas era aquele tipo de lance que já vê que a situação da partida é ruim, dava para sim ter sido evitado, e quase ao apagar das luzes, Tricolor levou o terceiro gol, dessa vez marcado pelo José Aldo. Então o São Paulo já começa no Campeonato Paulista numa situação bastante complicada, bastante pressionado e com barulho dos dois lados, né? Tanto pro lado do futebol, que já começa com derrota, já começa numa situação complicada. O Luciano chegou até dar uma entrevista no pós-jogo, que ele falou que entende que talvez esse ano seja um pouquinho mais difícil do que 2025, que já terminou com bastante pressão, bastante protesto por parte da torcida, e também apelando um pouco para a parte política. Lembrando que nessa sexta-feira, um dia depois do jogo contra o São Bernardo, né, na próxima rodada do Paulista do São Paulo, que vai ser o primeiro jogo no Morumbi, acontece na quinta, na sexta-feira tem a votação do Conselho Deliberativo para decidir o impeachment de Júlio Casares, né? 75% do Conselho votar a favor da destituição. O presidente é afastado do São Paulo, então é difícil falar se a política afeta ou não. Mesmo que o Crespo, os jogadores tentam se blindar em cima disso, tem uma reação da torcida, tem protesto marcado, já tiveram algumas manifestações mesmo jogando fora de casa lá no Maião. Então, um ano que já começa pressionado e já começa complicado pro lado tricolor. E agora, esperar os próximos passos dessa história, seja na competição, seja na política também. Sou Isabela Janola, setorista do São Paulo aqui no Lance, e todas as notícias referentes tanto ao jogo de hoje, o pós-jogo e o desenrolar dessa próxima semana, a preparação para a próxima rodada, quanto a parte política que também tá dando o que falar, vocês acompanham aqui no site.